Olá a todos, aqui quem fala é o professor Marcelo e hoje vamos estar começando o nosso curso de férias com a aula para o sétimo ano, semana 1, parte 1. As aulas de matemática eu estou sempre repartindo em parte 1 e parte 2 para que a gente possa estar acompanhando e os vídeos não estar ficando tão longos, tá? A nossa primeira parte nessa semana, vamos estar falando sobre potenciação e radiciação. Sobre potenciação, eu vou estar ensinando detalhes das propriedades e alguns exercícios de simplificação. E sobre radiciação, eu vou ensinar a resolver radicais simples ou radicais exatos, né, sobre o assunto, para facilitar bastante o que nós vamos estar vendo nessa lista. Essa semana é só focada nesse tipo de exercício e que a gente possa estar realizando certinho. Vai ser bem gostoso, potência é um assunto bom de se trabalhar, beleza? Então vamos lá, bora para a ideia. Primeira coisa, nós vamos ver os elementos de uma potência. Vou pegar um número aqui e vou elevar ele a outro. Então vou pegar um 2 e elevar a 3. O resultado de 2 elevado a 3 é 8, ok? Quem são os elementos aqui? Os elementos que nós temos, esse cara aqui inicialmente, ele é chamado de base. E este menino aqui é chamado de expoente. O resultado aqui é chamado de potência. Então nós temos a base, o expoente e a potência. Vamos fazer alguns exemplos. Se nós temos, vou pegar um exemplo simples aqui, um 4 elevado a 2, significa que isso aqui é 4 vezes 4, é igual a 16. Esse é o nosso resultado. Tudo bem até aqui? Vamos pensar em algumas coisas diferentes. Vou mudar a cara da minha base. Se eu tenho menos 2 elevado a 3, isso aqui significa que é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Isso aqui você faz o jogo de sinal, menos com menos é mais com menos é menos. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Isso vai dar 8 negativo. Tudo bem? Ótimo. Mas e se a minha base mudar de novo? Isso aqui estiver como menos 3 elevado a 2. Pessoal, nessa situação aqui, onde o parênteses, não tem parênteses segurando o número dessa forma, se não tem esse parênteses segurando o número, isso aqui significa que nós temos menos 3 vezes 3 e o resultado é menos 9. É uma observação isso aqui muito importante. Observação importante. Mas se nós temos a base negativa e vou elevar a 2 também. Isso aqui significa que é menos 3 vezes menos 3. Aqui tem jogo de sinal e aí vai dar mais 9. Todo mundo percebeu a diferença de um exemplo para o outro? Vamos continuar então. Continuando, vamos entender como funcionam as propriedades para a potência. Esse exemplo da base do parênteses é um exemplo importante que você tem que estar cuidando, prestando muita atenção quando você vai estar desenvolvendo uma potência, tá? Porque aqui você tem uma consequência direta. Quem é essa consequência? Se eu tenho menos 2 elevado a uma potência par, que nesse caso eu vou colocar a 2, significa que o resultado vai ser positivo. Mas se eu tenho uma base negativa elevada a uma potência ímpar, o resultado vai ser negativo. E nesse caso 3 elevado a 3 é negativo 27. Então aqui é uma potência par e aqui é uma potência ímpar. Só um instante. Ímpar. E isso vai fazer a diferença de um resultado para o outro, ok? Agora vamos ver as propriedades. As propriedades
propriedades que nós vamos estar utilizando bastante nos exercícios é que assim, o que é uma propriedade? É uma consequência direta de uma definição. Nós temos uma definição de potência e agora nós temos as propriedades para facilitar as nossas contas. Eu vou chamar ela de ABC, tá? Nossa propriedade A é quando eu tenho números de mesma base multiplicados e com expoentes pode ser diferentes ou iguais. Nesse caso da multiplicação, você vai repetir a base e somar os expoentes. 2 elevado a 5. Perfeito? Na propriedade B, é quando eu tenho números de mesma base e numa divisão eu tenho expoentes, pode ser iguais, diferentes, menor que o outro, não importa. Você sempre terá essa situação. Quando é uma divisão, eu repito a base e subtraio os expoentes. Vai fazer menos. Isso é 2 elevado a 4. Tudo bem até aí? Pode ser escrito dessa forma, né? Ou colocar um ou aqui. 2 elevado a 6 dividido por 2 elevado a 2. Isso também é 2 elevado a 6 menos 2, que é igual a 2 elevado a 4. Outra consequência direta nas nossas propriedades é quando eu tenho um expoente, um número elevado a zero. Essa é a nossa propriedade C. Isso é, eu tenho 2 elevado a zero. Todo número elevado a zero é 1. Não importa quem seja um número. Qual é o cuidado? Uma observação aqui. Quem é essa obs? Se eu tenho menos 1 elevado a zero, por exemplo, isso aqui, não, melhor. Se eu tenho menos 2 elevado a zero, isso aqui é menos 1. Por quê? Não tem parênteses segurando a base. Essa observação do parêntese segurando a base para um número negativo é muito importante. Tudo bem? Qual seria a contraparte disso? Se eu tenho menos 2 elevado a zero, isso vai dar 1 positivo, porque dessa vez o parênteses aqui está sendo importante. Tudo bem? Isso é uma consequência direta. Próxima propriedade. Próxima propriedade é quando eu vou pegar um número zero. Deixa eu ver qual foi que eu coloquei, a C. Essa vai ser a D. 0 elevado a qualquer número sempre vai dar 0. Então, 0 elevado a 2 é 0. Ou vou colocar um E também. E 0 elevado a 7 elevado a qualquer número vai dar 0. Uma consequência direta disso também é quando eu tenho um 1 elevado a qualquer número. Isso vai dar 1 também. Mas, se for menos 1 elevado a um número par, ele vai dar 1 positivo. E se for menos 1 elevado a um número ímpar, isso vai dar negativo. São coisas a tomar cuidado sempre, tá? Estou dando muita ênfase a esse detalhe. Vamos falar agora da propriedade distributiva. Foi a D, essa é a D, E. Distributiva em relação à fração. Se eu tenho um 2/3 elevado a 2, isso aqui significa que é 2 elevado a 2 sobre 3 elevado a 2, que é igual a 4 sobre 9. Distributivo em relação à divisão. Do mesmo modo, se eu tenho uma F, próxima propriedade, se eu tenho uma multiplicação elevado a um número, isso é distributivo. Então, nós temos que é 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. Simples assim, sem muita complicação. A parte de propriedades de potência e o que nós devemos fazer nos exercícios foi passado. Agora a gente vai falar um pouco sobre radicais. Quem são os radicais? Radicais é quando nós vamos trabalhar com raízes. Vamos pegar um exemplo. Se eu tenho uma raiz quadrada de 4, o resultado disso é 2. A gente vai trabalhar só com radicais exatos. Então eu vou ensinar como você resolver um radical, mas eu não vou dar ênfase às propriedades de radicais. Então, por enquanto, é só para resolver raiz mesmo, raiz exata, raiz bonitinha,
Depois, lá no 9º ano, vocês vão estar aprendendo a fazer radicais não exatos, fazer um monte de raízes diferentes, tá bom? E utilizar as propriedades de raízes de radicais, que é a mesma coisa das propriedades de potência, só que com radical. Ah, meu Deus, eu coloquei um 3 aqui, perdão, isso é um 2. Quem são os elementos de um radical? Esse cara aqui a gente chama de índice. Esse cara aqui nós chamamos de radical. E o resultado que sai aqui fora é a minha raiz. E o cara que está dentro do radical, nós chamamos ele de radicando. Esses são os elementos de uma raiz. Beleza? Vamos fazer exemplos. É bem simples, tá? Vou colocar uma raiz simples de se resolver. Raiz de 64. Qual é a técnica que eu tenho para resolver essa raiz? Um detalhe. Todos nós sabemos pela tabuada que a raiz de 64 tem que pensar que um número que vezes ele mesmo vai dar 64. E nós sabemos que na tabuada do 8 elevado a 2 vai ser igual a 64. Então, o resultado dessa raiz é 8. Mas por que, professor? Eu vou ensinar você a resolver um radical sem você precisar ficar atrelado à tabuada. Para isso, você vai precisar fazer uma decomposição em fatores primos. Então você vai pegar o 64 e vai decompor em fatores primos. 32 dá por 2 de novo, vai dar 16, por 2 vai dar 8, por 2 vai dar 4, continuando, por 2 vai dar 2 e por 2 vai dar 1. Você vai ver um índice da nossa raiz, o cara que está aqui. Quando não tem número nenhum, esse índice é 2. E você vai agrupar os números de 2 em 2. Então isso aqui é 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e 2 ao quadrado. Você vai ter então que isso aqui é a raiz. Você vai reescrever o 64 como 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. Então isso vai ser 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a 2. E fecha o radical. Você vai cortar todos esses caras aqui. Todo mundo que está elevado a 2 vai sair do radical. Então isso aqui é 2 vezes 2 vezes 2. É igual a 8. Enfim. É bem simples resolver um radical. Eu vou fazer um outro exemplo. Esse outro exemplo, eu vou pegar a raiz cúbica, para a gente não ficar só preso a raízes quadradas. Raiz cúbica do próprio 64. Voltando para a nossa associação aqui, ó, a gente tem a decomposição de 64 bem nesse cantinho. Eu vou pegar aqui e não vou agrupar mais ele de 2 em 2. Por quê? Porque o meu índice mudou. A cara do índice aqui. O índice agora é 3. Então eu vou agrupar o meu número de 3 em 3. Então vai ser, ó, 3 aqui e 3 aqui. Então isso aqui é 2 elevado a 3, 2 elevado a 3. Vou reescrever dentro do radical. Raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3. Vai cortar o radical. E isso vai ser igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. E acabou. Com isso você resolve qualquer raiz exata. Tudo bem? Vamos para algumas observações diretas. Quem são essas observações? Se eu tenho uma raiz quadrada de menos 2, por exemplo, isso aqui não existe nos números reais, ok? Então nós não vamos fazer raízes de índice par. Mas os índices ímpar existem. Um exemplo, se eu tenho uma raiz cúbica de menos 8, existe um número que é elevado ao cubo que dá menos 8, que é o menos 2. Então se meu índice for ímpar, ele vai existir. Ok? É uma observação muito importante ver se o índice é par ou se o índice é ímpar quando eu for resolver um radical. E isso vai ter nos exercícios. Alguns
algumas observações que possam estar aparecendo no decorrer dos exercícios, eu vou estar passando na nossa parte 2. A parte 1 era só para explicar como resolver uma potência e como resolver um radical. A parte de radicais não tem, não coloquei as propriedades ainda, isso vocês vão aprender no futuro, mas fiquem cientes que terão propriedades de radicais também, da mesma forma que existem propriedades de potência. Tá certo, pessoal? Aqui fica a primeira parte da nossa primeira semana. Com muita sorte você vai ter a lista na descrição para você estar resolvendo bastantes exercícios para você estar treinando durante a semana toda de aula. E qualquer dúvida pode entrar em contato conosco. Boa sorte aí, pessoal, e boa aula para vocês durante essa semana.